presidente Bolsonaro falou do encontro com o Pita. E aí eu vou lhe dizer umas coisinhas que eu soube nos bastidores, quente. A minha fonte é confiável, certo? E é fonte da América, não é Paulo, nem é Eduardo. Pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta. Comenta qualquer coisa. Boca suja chegou. Aquele que nenhum canal quer ver passar na frente chegou. Então compartilhe o link. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua. Vocês sabem que eu aguento na minha lomba tudo aquilo que vocês querem falar. Não tem ninguém me buzinando o que eu posso falar e o que eu não posso. Aproveite enquanto eu estou vivo, aproveite enquanto eu estou solto. Tá tendo muita celeuma ainda. Tem muita gente que já entendeu, mas tem uma galera que ainda não entendeu a vinda dos dois representantes. Foram mais, não vieram só dois, né? Dos representantes dos Estados Unidos para o Brasil para tratar de segurança pública e de sanções ao ministro Alexandre de Moraes e a outras autoridades. Então, assim, a mídia vendeu um peixe que a direita caiu como um patinho, alguns, dizendo que não veio tratar nada de a sanção com o ministro, não, viu? Isso é mentira. E isso foi amplificado porque o Flávio Bolsonaro deu uma declaração depois da visita que ele recebeu lá, o representante da Secretaria de Estado, o senhor Ricardo Pita, que foi o cara que conversou com o Bolsonaro ontem. Calma que a gente vai falar disso. Tem coisas boas aí. E aí o Flávio disse, não, a gente não tratou aqui de assunto de Alexandre de Moraes, não. A gente tratou de segurança pública. Eu dei para ele um dossiê mostrando que o crime organizado no Brasil está se misturando com Hezbollah e com Hamas na tríplice fronteira e que isso é de interesse dos Estados Unidos. Deveria ser interesse do governo brasileiro, se o governo brasileiro não fosse sócio dessa bandidagem, né? Mas, enfim, aí depois dessa entrevista do Flávio, muita gente, balde de água fria. Meu Deus, eu fui enganado. Eduardo me enganou. Eduardo disse que vinha tratar de sanção e os caras só estão falando de segurança pública. Que sacanagem, que isso, que aquilo e que aquilo outro. É difícil. A direita parece uma criança mesmo. Alguns, né? Não estou falando, não posso generalizar. Mas alguns parecem crianças. Eu vi gente importante, sites importantes, pessoas que se dizem de direita, jornalistas, dizer que Eduardo tinha mentido. E Eduardo não mentiu. Os representantes vieram aqui, basicamente, escreva o que o seu amigo está lhe dizendo. A missão número 1 dos caras foi sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso não vai sair na mídia, o presidente Bolsonaro não vai sair alardeando, muito menos os representantes vão sair alardeando aí. Em segundo plano, a segurança nacional dos Estados Unidos, aqui no quintal deles, que é a América. Certo? Então, assim, acalme seu coraçãozinho, gafanhoto. As coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. A gente está agora semeando. Estamos no tempo da semeadura. O tempo da colheita é logo ali na frente. Então não entrem nessa pilha, não fiquem desesperados. Eu sei que o brasileiro é imediatista, quer tudo para ontem, quer que o ministro seja preso amanhã, de preferência que leve para Guantánamo, como eu já ouvi. Até gente aqui no chat me perguntou ontem, Didi, você acha que o ministro vai para Guantánamo? Gente, vocês não têm noção do que é política não, pelo amor de Deus, brother. Maduro que é Maduro. Dias-Canel é o que é Dias-Canel em Cuba. Não foram para Guantánamo, por que o ministro iria? Entendeu, gente? Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Presidente Bolsonaro ontem deu uma entrevista lá tô tão acostumado de ver ele na Auriverde, mas foi lá na Revista Oeste, que a gente vai trazer aqui alguns pontos, mas eu separei justamente esse ponto, onde ele fala da reunião que ele teve com o Ricardo Pita. Veja bem, o
O cara que é responsável pelas sanções se chama David Gamble, certo? David Gamble é o cara que é responsável pelas sanções. O David Gamble trouxe com ele, tipo assim, o mais importante assessor, que é o Ricardo Pita. Quem é Ricardo Pita? Ricardo Pita é um venezuelano que sabe muito bem o que acontece na Venezuela, que é o país dele, óbvio, e sabe muito bem muita coisa sobre o Foro de São Paulo, sobre a ditadura que se estabeleceu no Brasil. Esse cara sabe de muita coisa. Foi o Ricardo Pita, certo? Que foi um dos responsáveis pela colocação de duas sanções. Cristina Kirchner e o Karim Khan, aquele procurador do Tribunal Penal Internacional. Foi o Ricardo Pita que teve nesses dois locais, Argentina e Inglaterra, para sancionar esses caras. Aí o cara vem pro Brasil, o nego tá cagando, como se o cara fosse um boy, um office boy, com todo respeito ao office boy. Entendeu, cara? Então, meu irmãozinho, é exatamente disso que se trata. Eu já tô vendo que tem um idiota aqui que tá rindo aí da situação. Quem ri por último, ri melhor, viu, palhaço? Quem ri por último, ri melhor. Um merda desse não deve nem ser de direito. Deve ser um infiltrado que tá aqui no chat, mas não tirem ele não, deixa ele aí. Deixa ele aí. Ele não xingou ninguém, não ofendeu ninguém, deixa ele aí, né? Tá tudo certo. Acredita quem quer, quem não quiser acreditar, que não acredite. Quem quiser continuar chamando Eduardo de fritador de hambúrguer, que não vai dar nada, continue, cara. Continue. Bom, então eu vou trazer aqui o momento em que o presidente Bolsonaro falou do encontro com o Pita. E aí eu vou lhe dizer umas coisinhas que eu soube nos bastidores, quente, e que eu vou... Eu não sou nenhum Paulo Figueiredo que tá lá nos Estados Unidos e sabe de tudo, não. Aqui eu vendo peixe pelo preço que eu comprei. A minha fonte é confiável, certo? E é fonte da América, não é Paulo, nem é Eduardo. Mas eu vou te comentar umas coisinhas aí que pouca gente sabe. Olha o que disse o presidente Bolsonaro. E o que eu posso falar é que eu estive com ele, quase 2 horas de conversa. Eu, meu filho Flávio, mais algumas pessoas, uma conversa bastante reservada, e ao interesse americano na América do Sul. Né? Logicamente, o Brasil é o país mais importante. O que eu sempre senti no governo Trump, quando éramos presidentes juntos, que eu não queria que o Brasil aí trilhasse o caminho da Venezuela. Mas não é isso que está acontecendo. E ele sabe hoje em dia o que acontece no Brasil, ele sabe do meu processo, não é apenas do que eu falo, mas do que realmente vem acontecendo. Vocês mesmos citam essa história do golpe aí, que é uma brincadeira, mas a brincadeira, os caras estão com 38 anos de cadeia, pronto, vai metendo no meu lombo. Tá? Eles estão loucos para que eu tenha que sair do Brasil, para me dar uma preventiva. Eu não vou sair do Brasil, se me prender, é problema de vocês. Agora, a verdade, cada vez mais, vai chegando a conhecimento. Tem uma coisa importante para falar para vocês aqui também. Eu sei que vai dar tempo de falar tudo isso aí. Então, a conversa foi bastante produtiva, tirando dúvidas de alguma coisa. Existe o lawfare, né? É muito usado nos Estados Unidos contra o Trump, que é o ativismo judicial. Na Romênia foi a mesma coisa. O Marine Le Pen também na França foi a mesma coisa. E no Brasil não é diferente. E nós, hoje em dia, né, quando se fala em sistema eleitoral, o sistema eleitoral da Venezuela é mais preciso do que o nosso. Obviamente, eles têm o Tribunal Superior Eleitoral deles lá que reconheceu a vitória do Maduro, mesmo sem os boletins, né, que sumiram. Mas a gente tem que lutar para que o Brasil não afunde nessa lama que está aí. Você pode ver, quando se fala em golpe, quem levou o golpe foi eu. E o que eu posso falar é que eu estive com ele, quase 2 horas de conversa. Eu, meu filho Flávio, mais algumas pessoas, uma conversa bastante reservada, e ao interesse americano na América do Sul. Né? Logicamente, o Brasil é o país mais importante. O que eu sempre senti no governo Trump, quando éramos presidentes juntos, que eu não queria que o Brasil aí trilhasse o caminho da Venezuela. Mas não é isso que está acontecendo. E ele sabe hoje em dia o que acontece no Brasil, ele sabe do meu processo, não é apenas do que eu falo, mas do que realmente vem acontecendo. Vocês mesmos citam essa história do golpe aí, que é uma brincadeira, mas a brincadeira, os caras estão com 38 anos de cadeia, pronto, vai metendo no meu lombo. Aí já está repetindo. Você viu que o presidente diz assim, ó. Eu tive uma reunião com ele e com mais algumas pessoas. Eu sei de 2 pessoas que tiveram lá. Um deputado federal, ligado à área, ou nem posso falar qual é a área, senão vocês vão matar a charada. Um é um deputado federal
O outro é um dos advogados do presidente Bolsonaro, que eu também não posso dizer quem é, o presidente tem alguns, certo? E o presidente começa essa fala aí dizendo, eu vou lhe dizer o que eu posso falar. Sacou? O que eu posso falar. E o que ele não pode falar? O que ele não pode falar é de sanção. O que ele não pode falar é de sanção, minha gente, porque ele não vai dar mole para o... Não vai dar mole... No meu tempo a gente dizia assim, não vou dar mole para Kojak, né? Que era aquele careca que chupava um pirulito, o detetive. Eu adorava Kojak. Enfim, o presidente conversou, meu filho, foram 2 horas de conversa. 2 horas de conversa do presidente Bolsonaro com o Ricardo Pita. Eu posso lhe dizer que a maior parte desse tempo foi para tratar de sanção contra o ministro. Por quê? Porque são as sanções contra algum integrante da Suprema Corte que vai fazer com que as coisas melhorem no Brasil. Certo? Então, meu filho... A situação é justamente essa. Tem gente aí dizendo que não vai dar nada, que eles não vieram conversar sobre sanção. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Bom, o Eduardo colocou isso aqui nas suas redes sociais. O Flávio colocou também igualzinho, só copiou e colou. Copiou e colou. E o Eduardo comentou o seguinte, galera. Ontem, o conselheiro sênior, senhor Pita, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, aonde ele se recupera de uma cirurgia. Vou botar a foto aí para vocês verem. Ó. Pita é bem baixinho, viu, gente? Bem baixinho. Aonde ele se recupera de uma cirurgia. Bolsonaro destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos Estados Unidos na região. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Eu te pergunto a você que está me assistindo agora aí, mais de 7.500 pessoas. Quais são as ameaças urgentes à democracia, hein? Que foi tratada nessa reunião? Quais são as ameaças urgentes à democracia que foram tratadas nessa reunião? Tá aqui, ó. O que Eduardo disse. Bolsonaro destacou as ameaças à democracia brasileira e aos interesses dos Estados Unidos na região. Pô, meu irmão, você quer que desenhe, é? Você quer que desenhe? Quem gosta de desenhar na live é Laudelino, meu. Não sou eu, não. É Laudelino. Preciso lhe dizer mais alguma coisa? Realmente eu preciso lhe dizer mais alguma coisa? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.